todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar ainda sobre listas, mas porque eu quero dar um ênfase sobre dados mutáveis, ok? Então, vamos aqui ver. Nós temos aqui uma variável chamada primeira lista, que estamos atribuindo para dentro dela, olha aqui o colchete, uma lista, contendo o valor 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui 4 elementos, que os valores são 1, 2, 3, 4, e nós estamos atribuindo essa lista para dentro da variável primeira lista. Aqui eu estou pegando aqui uma outra variável, chamada segunda lista, e eu estou atribuindo para dentro dela a variável primeira lista, que contém essa lista. Eu já expliquei isso na outra aula, ok? Mas só para reforçar, quando eu crio uma variável, gente, e isso aqui é reservado um espaço na memória, ok? E aqui fica gravado o que existe dentro dessa variável, naquele espaço da memória. Ok? Então, vamos supor que isso aqui está apontando para 01, 00, 10, ok? E aí, eu estou atribuindo essa variável que contém essa lista dentro dessa variável segunda lista. Então, o que eu estou falando para ele? Eu estou atribuindo a variável primeira lista para dentro da variável segunda lista. E a variável primeira lista, ela tem o quê? Uma lista, ok? E ela está apontando, e ela está onde? Reservada nesse espaço da memória, ok? Que aqui é só um exemplo. Então, essa segunda lista aqui, ela vai apontar para onde? Para onde está a primeira lista, ok? Então, ambos estão apontando para o mesmo lugar. Dito isso, se ambos estão apontando para o mesmo lugar, se eu vier aqui falar aqui, primeira lista, no primeiro índice aqui, que o primeiro índice na programação é 0, então eu estou falando para ele aqui, na minha variável primeira lista, na primeira posição aqui no índice 0, atribui o valor 50. O que isso vai acontecer, gente? Aqui que tinha 1 vai passar a ter 50, então vai ficar 50, 2, 3, 4. Ok? Só que eu atribuí essa primeira lista para onde? Para dentro da segunda lista. E ela está apontando para onde? Para o mesmo lugar que a primeira lista está apontando. Então, a segunda lista também vai vir com o valor que? 50, 2, 3, 4. Porque quando eu fizer alguma modificação aqui, eu vou estar modificando. Quando eu modificar algo aqui, se a segunda lista está apontando para o mesmo lugar, ela vai ter um novo valor modificado. Vamos ver isso aqui? Aí, eu imprimi aqui a variável da primeira lista e a variável da segunda lista, que ambos contêm a lista. Aí, 50, 2, 3, 4, 50, 2, 3, 4. Tá, Jéssica, mas se eu quero, só fazer uma cópia dessa lista, eu quero copiar essa lista para dentro de outra variável. Como é que eu faço, então, se eu não posso pegar essa variável e atribuir para dentro de outra variável? Porque se eu modificar nenhum, eu modifico no outro. Pronto, eu posso usar aqui ponto copy. O método copy, a função copy, ela é usada para criar uma cópia superficial da lista. O que isso significa? Que a cópia resultante contém os mesmos elementos da lista original, mas são objetos diferentes na memória. Então, quer dizer que se eu fizer uma alteração em uma das listas, não vai, afetar a outra. Então, eu estou agora fazendo o quê? Eu criei aqui uma lista contendo os valores 1, 2, 3, 4. Eu atribuí para dentro da variável primeira lista, ok? E ela está apontando para onde? Ela tem lá um espaço da memória reservado para ela, que eu estou dizendo aqui que é o 010010. Mas isso aqui eu que estou dizendo, ok?
Aí, qual que é? Aí é o sistema que sabe. Aí eu estou dizendo aqui, ó, segunda lista, eu estou criando aqui uma variável, segunda lista, e eu estou atribuindo para dentro dela o que? A cópia da variável da primeira lista. Quer dizer, isso aqui, essa cópia vai vir para dentro dessa segunda lista. E essa variável segunda lista está sendo reservado para ela um espaço na memória, ok? Diferente. Ela também tem um espaço da memória. Então, quando eu falar assim, ó, primeira lista, na primeira posição, que é o índice 0, eu quero atribuir o valor 50. E aqui vai ficar 50, 2, 3, 4. Só que aqui vai permanecer 1, 2, 3, 4. Vamos ver? Aqui, ó. 50, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque agora a segunda lista não está apontando para o mesmo, não está apontando lá para a primeira lista. Agora, a segunda lista, ela recebeu simplesmente uma cópia da primeira lista. Então, ela tem um espaço da memória reservada para ela. Deu para entender, gente? Que a segunda lista agora, ela não está apontando para o mesmo lugar da primeira lista. Quando eu fiz isso aqui sem o copy, sem eu copiar, que eu simplesmente atribuí, ambos estavam apontando para o mesmo espaço da memória. A partir do momento que ambos estão apontando para o mesmo espaço da memória, quando eu modifico um, eu estou modificando o outro. Por quê? Porque ambos estão apontando para o mesmo lugar. Já quando eu crio uma cópia, eles já não estão mais vinculados, pode-se dizer. Por quê? Porque não estão apontando mais para o mesmo lugar. Porque eu só criei uma cópia superficial e coloquei dentro de uma variável. Então, essa nova variável, ela está apontando, ela tem um espaço da memória reservada para ela. Ela não aponta mais para o mesmo espaço que foi reservado para a primeira lista. Então, espero que tenham entendido isso, ok? Então, se você quer criar uma cópia de algo que é mutável, use o ponto copy. Copie isso. Não atribui, por exemplo, a lista para dentro de uma outra variável. Porque elas vão apontar para o mesmo lugar. Então, quando você modificar nenhum, você vai modificar no outro, ok? E se você só quer ter uma cópia disso e poder mexer nisso sem interferir no outro, ponto copy, tá bom? Tá, dito isso, vamos aprender também o restante das coisas que a gente não aprendeu sobre lista, né? Vamos ver aqui index. O método index, né, a função index, ela é usada para encontrar o índice de um elemento específico na lista. Por exemplo, eu quero saber qual é o índice do valor 3. Então, é 0, 1, 2. Vai ser 2. 2. Muito útil, né? Quando você não sabe qual é o índice daquele elemento, você coloca aqui o elemento e ele te retorna um índice. E o último é o extender. O método extender, né, a função extender, ela é usada para adicionar os elementos de uma outra lista ao final da lista original. Então, eu tenho aqui uma lista 1, que contém o valor 1, 2, 3, e eu tenho aqui uma segunda lista que contém o valor 4, 5, 6. Então, eu tenho uma lista contendo 3 elementos com os valores 1, 2, 3, que eu estou atribuindo para a lista 1. Eu tenho aqui outra lista também com 3 elementos, que são valores 4, 5, 6, que eu estou atribuindo para dentro de uma variável chamada lista 2, ok? E agora, eu quero adicionar, estender, né? Adicionar os elementos da lista 2 ao final da lista 1. Então, eu coloco aqui, ó, lista 1, ponto, estende a lista 2. Quer dizer, a lista 2 vai vir no final da lista 1. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso aí. Uma aula bem simples, bem rápida aqui, gente. Que, na verdade, o meu foco aqui não era vir explicar o restante dos métodos, das funções que a gente não tinha visto, mas sim falar sobre dados mutáveis em questão aqui da lista, ok? Porque aí eu sei que tem gente que vai querer atribuir uma lista para dentro de outra variável,
Viu? E aí, quando modificar nenhum, vai modificar no outro, vai falar, ué, porque está modificando? Porque ambos estão apontando para o mesmo lugar da memória, para o mesmo espaço da memória. Então, quando você modifica um, basicamente você modifica o outro. Se você quer ter uma como a cópia e poder mexer em outro, você vai precisar utilizar a função copy, que vai realizar uma cópia superficial dessa lista e que vai ser atribuído dentro da sua variável e não vai ter vínculo nenhum com a outra variável. Então, você vai poder mexer nela sossegadamente sem que a outra seja interferida, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima.